E agora a gente vai falar de saúde. O mês de maio é dedicado à conscientização sobre o câncer cerebral. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o neurocirurgião, Dr. Eduardo Quaggio. Tudo bem, doutor? Obrigado pela visita. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vamos falar sobre câncer de cérebro. Poxa, parece uma coisa bem diferente. É comum, doutor? Sim, é relativamente comum. Como nos diversos outros sistemas, respiratório, enfim, osteoligamentar, enfim, como qualquer outro sistema do organismo, o sistema nervoso também tem cânceres e tumores de uma forma geral. A gente acaba ouvindo muito os cânceres mais tradicionais em certas partes do corpo. É até estranho a gente falar nisso, né? Porque é uma doença tão grave. Mas assim, cérebro, como é que se diagnostica isso? Porque uma dor de cabeça pode ser um câncer, mas ela não é só uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tenho dor de cabeça a todo momento, eu tenho enxaqueca, por exemplo. E como que eu consigo diagnosticar? Como eu consigo saber? Dor de cabeça já é preocupante, preciso procurar um médico, ou uma dor de cabeça mesmo, que de repente eu tomo um remédio e melhora, doutor? Bom, isso aí, Rodrigão, é o seguinte, a dor de cabeça primária, quer dizer, a dor de cabeça normal que muita gente tem, é extremamente frequente, certo? E na grande maioria das vezes ela não significa uma doença grave, não significa que haja uma doença grave. Porém, vou te dar um exemplo que você citou, pessoas que têm enxaqueca, que é uma das cefaleias primárias mais comuns, né? Eu digo cefaleia primária porque são as dores de cabeça primárias, são aquelas que não são graves. E as dores de cabeça secundárias, ditas cefaleias secundárias, são secundárias a uma doença. E aí pode ser um tumor, um câncer, uma infecção, uma alteração vascular cerebral. Então, via de regra, a dor de cabeça comum que as pessoas levam a vida normalmente, controlando com hábitos saudáveis e medicamentos quando precisa, não requer tanta atenção. Quando que uma dor de cabeça vai chamar a atenção para algo mais grave? Quando tem algo atípico, diferente. Por exemplo, a pessoa que já tem uma enxaqueca controladinha, ou com segmento com o neurologista, ou simplesmente a pessoa leva a vida dela controlando aquilo, de forma que não atrapalha a vida dela, tem crises eventuais, toma um remedinho e melhora. Isso não é preocupante. Mesmo uma pessoa que vive dessa forma e de repente a dor muda de padrão e começa a incomodá-la diariamente, a dor não melhora mais com medicação, ou começa a ter sintomas a mais, por exemplo, formigamento de um lado do corpo, fraqueza em algum membro ou de um lado do corpo. Atingir a visão, alterações visuais, equilíbrio, coordenação, alterações de linguagem, dificuldade de raciocínio. Esquecimento também faz parte? Também faz parte, é um sintoma cognitivo. Ou seja, todas as funções cerebrais, que são funções neurológicas, podem estar correlacionadas com uma eventual doença cerebral. Vamos lá entender então. Enxaqueca pode ser que muitas pessoas tenham. Fala, Pagliani, mas eu tenho enxaqueca aqui. Tá, mas assim, até que ponto ela não influencia de forma negativa a sua vida? Você vai para um neurologista, você passa por essa consulta, você vai controlar isso, e aí você tem ela controlada. Você vai viver tranquilamente de acordo com o que você já tem. Quando começa a atrapalhar ou de uma forma mais agressiva, vamos entender, aí já acende uma luzinha aí para falar, opa, peraí, é necessário um exame mais rigoroso. Correto, doutor? Correto, exatamente. Se a pessoa... vamos lá, vamos falar de uma enxaqueca comum. Mesmo que seja uma cefaleia primária, dessas que não nos chama muito atenção, mas a pessoa não tinha antes, vale a pena ela ir no neurologista para fazer o diagnóstico e começar um tratamento, ok? Porque a pessoa que não é da área médica, ela não sabe
se essa dor de cabeça comum dela tem o padrão realmente de uma dor de cabeça, de uma cefaleia comum. Então, vale a pena procurar um especialista. E ele vai dizer, ele vai determinar se há necessidade de um exame de imagem, ou seja, uma tomografia ou uma ressonância. É isso que eu ia te falar, exame de imagem é primordial para detectar o câncer de cérebro. Sim, via de regra, o diagnóstico nosso é por imagem. Tá. Porque são exames que a gente tem facilidade de obter hoje em dia. Né? Qualquer hospital com serviço de emergência vai ter uma tomografia, uma ressonância. É de fácil acesso, é rápido e é extremamente eficiente para a detecção de um... Todos os casos precisa ter extração desse câncer ou alguma coisa do tipo, ou não, doutor? Não. Existe uma enorme diversidade de tumores cerebrais. Muitos são benignos, muitos são de média malignidade e muitos são malignos, né? E o local onde esses tumores se encontram, a forma como ele está aderido ou não ao tecido cerebral, a profundidade desse tumor, as áreas que ele pega, se são áreas eloquentes, ou seja, áreas muito importantes no funcionamento cerebral, ou nem tanto, tudo isso vai influenciar na decisão do tratamento que vai ser... Quais são os desafios para esse tratamento todo, doutor? É um tratamento complexo, difícil, a partir do momento que você tem um diagnóstico? O índice de cura, ele é satisfatório quando é diagnosticado logo no início, também como todos os outros? Essa é uma questão interessante, porque tumores na cabeça, de uma forma geral, é algo que está correlacionado a um estigma negativo, certo? Mas na prática neurocirúrgica, a coisa não é bem assim. Existem tumores que são perfeitamente curáveis e ressecáveis, a ponto da pessoa... Quer dizer, tumores ressecáveis, também tem os irressecáveis, né, que é o contrário. Mas tem muitos tumores que são de acesso razoavelmente tranquilo e de boa evolução, tumores benignos, em que se a gente consegue retirar toda aquela massa de tumor visível, a pessoa vai levar uma vida normal. E se a cirurgia, se correr tudo bem, se não houver complicações, a pessoa vai sair sem sequela nenhuma, vai ter uma vida normal. E muitas vezes são pessoas jovens, com décadas pela frente. Entendi. Então, não existe esse estigma que não corresponde à realidade para todos. As pessoas imaginam. Então, claro, existem tumores cerebrais gravíssimos, agressivos, até irressecáveis em algumas situações, quer dizer que a gente não pode retirá-los, porque eles estão intimamente aderidos a partes vitais do cérebro, ou porque estão espalhados. Mas mesmo esses tumores, grande parte deles tem tratamento. A pessoa tem que procurar ajuda logo em que algo errado seja detectado. Estou tendo uma dor que não está melhorando, apareceram alguns sintomas. Não espere, procure um neurologista, um médico generalista, um neurocirurgião, porque existem sim técnicas muito eficientes atualmente, principalmente quando a gente está falando de tumor de baixo grau, de baixa malignidade. Os tratamentos são muito eficazes. E mesmo para as doenças mais agressivas, embora muitas ainda, infelizmente, tenham um prognóstico ruim, existem possibilidades de melhorar a vida da pessoa através de um tratamento adequado. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. A dica eu acho que é essa, né? A partir do momento que a dor de cabeça começa a atrapalhar muito a sua vida, procure um neurologista para fazer todos os exames. Conversamos com o doutor Eduardo Quadio, que é neurocirurgião, passando um pouquinho desse conhecimento para a gente.